Olá! Nós vamos falar um pouquinho sobre leitura, nosso bate-papo hoje é sobre leitura. Como já havia comentado, leitura é um ato solitário, mas é um ato solitário que você dialoga com textos escritos. Você não está sozinho na leitura, você dialoga com o texto, que, consequentemente, você dialoga com o autor desse texto. Isso que é o mais interessante, você põe as suas habilidades leitoras, o seu cognitivo, o seu poder interpretativo dentro do texto. Por isso, quanto mais você lê, mais prazeroso é ler. Então, para você que não é leitor assíduo, eu vou falar hoje sobre o conto. Romance é uma coisa longa, quem não tem o hábito de ler se cansa um pouquinho, até que você se fique familiarizado com as personagens, com os tempos, espaço, você é um pouquinho mais lento. Conto é uma única unidade dramática, um conflito só, pouquíssimos personagens, e aí você tem uma narrativa, na verdade, que começou numa tradição oral. Os gregos, os romanos, as parábolas da Bíblia, enfim, as novelas medievais, tudo são contos, relatos curtos. Você que não é leitor assíduo vai poder aproveitar muito bem esse espaço. Você lê rapidamente, vai captar toda a ideia do autor, vai enriquecer, né, com certeza, pela sua leitura, vai dialogar com o autor nessa obra. Muito bem. A partir do momento que houve a imprensa, né, passou a imprimir os textos, aí que a divulgação foi muito maior. E é engraçado que na antiguidade eles tinham medo que o texto escrito as pessoas deixassem de memorizar. Não tinha mais aquela tradição oral do conto, de um para o outro, pai para o filho, para o avô. E aquilo seguia aquela coisa bem interessante, oral. Achava que quando descobriu-se a imprensa, começou a imprimir os textos todos, que ia deixar de usar a sua memória. Olhem só. E hoje a gente vê que é tão importante a leitura de qualquer forma. Muito bem. Então, como eu falei, um conflito só, poucos personagens, tempo e espaço, um clímax, né, um momento mais tenso, e um desfecho final. Nós temos contos realistas, populares, fantásticos, eróticos, de terror. O mais famoso que é o conto de fadas, que a gente sabe que as pessoas adoram, as crianças também. E eu gostaria de falar muito do nosso principal autor de contos e romances, mas de contos principalmente. Contos psicológicos, realistas, muito interessantes, que é nosso querido Machado de Assis. Muito bem, ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Ele é filho de um pintor de paredes, muito simples, muito humilde, e a mãe era uma portuguesa. Com os padres, ele aprendeu a falar latim. Com um padeiro que ele ajudou e trabalhou, aprendeu a falar francês, tinha noção de francês, e lia muito, à luz de velas, inclusive. Com 15 anos, teve seu primeiro emprego numa tipografia, num jornal, revista da época. Olhem só, uma vida difícil, um mulato que tinha um monte de problema de saúde, inclusive, e é o nosso maior escritor. Em 1881, ele já publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, numa inovação enorme, porque é um morto que conta a história. Né? Se está morto, não poderia, mas é muito interessante. Dom Casmurro, que é o mais famoso dos livros dele. Mas os contos dele são maravilhosos. Você que não leu, precisa conhecê-los. Conto de escola, o enfermeiro, o espelho, a cartomante, enfim, uma relação enorme. Eu gostaria de falar especificamente sobre o conto O Espelho. Ele retrata, numa conversa com 4 amigos, ele relata a situação interior e exterior a que a pessoa está exposta. Na verdade, ele fala que a sua subjetividade está relacionada com o ambiente social.
Ou seja, ele fala que o ser humano tem duas almas. A de dentro para fora e a de fora para dentro. E que muitas vezes a de fora comanda a de dentro. Portanto, você deixa de ser quem você é para ser o que as pessoas veem que você é. É espetacular o conto. Ele tem 2 ambientes diferentes, porque ele está ali relatando. E ele já um senhor de uma certa idade, né, meia-idade, mas ele vai contar quando ele tinha 25 anos, como que ele chegou a essa conclusão dessas duas almas. Porque ele tinha recebido um título de alferes, ele tinha que se vestir, né, de alferes para ser quem ele é. Então, 2 momentos. Se passa a primeira parte no Rio de Janeiro, no centro, em Santa Teresa, e num sítio a léguas de distante, no isolamento total, quando ele tem 25 anos. E o espelho é uma espécie de personagem que dá esse clique de transformação e ele passa a entender tudo isso. Então, é um conto marcante, porque você começa a entender quão importante é ser você mesmo, né? Embora você tenha interferência da sua sociedade, quanto é importante você deixar que o seu interior seja mais forte do que ou seja dominado pelo seu eu exterior. E ele brinca que você pode pôr a sua segunda alma num botão de camisa, numa joia, num carro, numa posição social, e ele coloca na vestimenta. Ele só é ele mesmo quando ele está vestido de alferes. Leiam que vocês vão adorar. É muito maravilhoso. E o outro conto que eu gostaria de sugerir para vocês é Clarice Lispector. Ela é bem intimista, ela é muito profunda no que ela fala. E nós temos um conto de carnaval dela que é muito legal, que eu gostaria que vocês lessem também. Essa é a minha sugestão de hoje, espero que vocês tenham gostado e que façam muito boa leitura, porque ler é tudo de bom. Nós aqui do CLAS gostaríamos de convidar você para vir participar das nossas reuniões, que a gente trata disso mesmo, de leitura, de assuntos diversos, mas principalmente de leitura. Sejam muito bem-vindos. Um abraço.